Olá, irmãos, bom dia a todos. Hoje seguimos com a nossa escola bíblica dominical. O tema de hoje é Cristo vive em mim. É uma exposição do capítulo 1 e o capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. O versículo-chave de nossa aula de hoje se encontra em Gálatas, capítulo 2, a segunda parte do versículo 19 e o versículo 20. Assim diz a palavra de Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A partir da aula de hoje, nós vamos aqui refletir juntos sobre qual a importância da carta escrita por Paulo às igrejas da Galácia para nossas igrejas da atualidade. A carta aos Gálatas ela é diferente das outras cartas escritas por Paulo a igrejas. Ela se inicia de uma forma bem contundente, onde Paulo revela a sua surpresa com o que estava acontecendo nas igrejas do sul da Galácia. Qual era a surpresa do apóstolo Paulo? Ela nós podemos perceber no versículo de número 6 do capítulo 1, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O problema que Paulo via nas igrejas da Galácia era que aquelas igrejas estavam abandonando o verdadeiro evangelho por algo que não era evangelho. O problema que acontecia nas igrejas do sul da Galácia era decorrente de falsos irmãos estarem penetrando na vida da comunidade da fé e apresentando para eles conceitos equivocados aos quais Paulo combatia. Que conceitos eram esses? Eram conceitos nacionalistas, em que eles defendiam que para um gentio, ou seja, um não-judeu, se tornasse um cristão, não era tão somente necessário depositar a sua fé em Cristo. Ele deveria se adaptar à cultura judaica. Inclusive, aos homens, eles deveriam ser submetidos à circuncisão. Então, isso foi o grande problema que Paulo teve que combater entre as igrejas do sul da Galácia. Estes falsos irmãos até mesmo questionavam a autoridade apostólica de Paulo. É por esse motivo que você vai perceber no capítulo 1, versículo 1, Paulo apresentando suas credenciais de apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo aqui quer deixar bem claro às igrejas da Galácia que ele se tornou apóstolo não porque alguém deste mundo, alguns dos apóstolos, viram nele o potencial para se tornar um apóstolo, mas foi por intervenção do próprio Deus, foi por uma ação de Jesus Cristo no caminho de Damasco, que apresentou a Paulo e a ele o chamou para uma missão de pregar aos gentios. A carta aos Gálatas ela é muito interessante porque ela nos mostra qual é a síntese do Evangelho. Se nós sairmos pelas ruas da cidade e perguntarmos às pessoas o que elas entendem por ser um cristão, elas dirão que um cristão é aquele que segue a Cristo, é aquele que segue os ensinos de Jesus Cristo, é aquele que procura amar as pessoas e procura, assim, viver uma vida correta, falando sempre a verdade. Mas o que a Bíblia diz? O que Paulo aqui está apresentando à igreja a respeito do que é o Evangelho de Jesus Cristo?
Veja o que diz a Bíblia, veja o que diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 3 até o 5. Ele diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Você percebe que a síntese do Evangelho é graça e paz, que a nós é confiada por Deus, mediante Jesus Cristo, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obra esta que promove o que em nossos corações? Liberdade. Então, ser um cristão não é seguir o ensino de Jesus. É mais do que isso. Ser um cristão é ser liberto do poder perverso deste mundo para então estar apto a seguir os ensinos de Jesus. Diante de um contexto em que Paulo percebe os crentes da Galácia sendo enganados por falsos irmãos que queriam apontar para eles da necessidade de seguirem a lei como um sistema para a salvação, como um mecanismo auxiliar, não dependia tão somente da fé, era a fé, mas a observação das leis cerimoniais, da cultura, da religião judaica. Paulo diz de forma clara, incisiva aos cristãos da Galácia: todos nós somos espiritualmente incapazes de seguir a Deus. Todos nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Por esse motivo, Jesus Cristo veio ao mundo, para nos livrar diante da nossa incapacidade. É o que Paulo vai escrever depois na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, quando ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano, sem Jesus, ele é como um cadáver que é lançado ao mar. Ele não sente nada, espiritualmente ele não está sentindo absolutamente nada, até que o Espírito promove vida à sua vida. E ele começa a perceber que está no meio do mar, de um grande oceano, se afogando e pede por ajuda. E então Deus vem, por meio de seu Filho, e lança a corda para que possa então tirá-lo daquele mar, daquela condição de afogamento. Ele estava morto. E aí Deus trouxe vida, e a vida fez com que ele se desesperasse. E diante do desespero, clamasse por socorro. E então Jesus vem para lhe livrar. Essa é a verdade do Evangelho. Nós somos incapazes de seguir a Deus, a não ser que Deus haja em nossos corações. Era isso que Paulo queria aqui discorrer sobre o Evangelho para os crentes da Galácia, para que eles não fossem enganados seguindo então outro Evangelho, que na verdade é um não-Evangelho. Portanto, meus irmãos, é aqui que nós chegamos à conclusão de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi um sacrifício geral para possibilitar a salvação, mas sim foi um sacrifício específico com o fim de salvar um determinado grupo de pessoas a quem Deus amou. Amou não por algo que eles fariam ou previu-se que eles fariam, porque o amor de Deus em Cristo Jesus, ele é lançado para um grupo de pessoas que eram mortas,
em seus delitos e pecados, que viviam rebeldes à vontade de Deus, não eram necessariamente as pessoas mais ordeiras, mais corretas deste mundo, mas que foram salvas tão somente porque esta era a vontade de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para salvar pessoas boas, mas sim para salvar pecadores. E para isso, ele manda o seu Filho realizar um sacrifício substitutivo. Sacrifício substitutivo vai além do conceito de sacrifício geral. Jesus morreu por pessoas as quais Deus quis salvar. É essa a mensagem que Paulo aqui vai deixar às igrejas da Galácia. A razão do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo no Monte Calvário, meus irmãos, é a vontade de Deus. Não é o merecimento humano, não é o mérito humano, não é a nossa performance. A razão do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a glória de Deus. Por que Deus agiu desta maneira? Na sua soberania, ele manifestaria sua glória através deste ato humilhante ao qual seu filho, seu único filho, se submeteu na cruz do Calvário para nos mostrar o seu amor por seu povo. Paulo, quando iniciou sua primeira viagem missionária, ele foi para o sul da Galácia e naquela localização geográfica, ele apresentou o Evangelho conforme nós vimos anteriormente. O Evangelho da cruz, o Evangelho para a salvação, o Evangelho que é segundo a vontade de Deus, para a glória do Senhor. No entanto, alguns falsos irmãos, movidos por sua cultura nacionalista extrema, eles queriam impor aos não-judeus que seguissem os cerimoniais judeus, conforme já dissemos anteriormente. Paulo diz que esse comportamento desses falsos irmãos que penetravam na vida da comunidade da fé era uma perversão do Evangelho. Perversão que tinha o intuito de roubar a liberdade que eles alcançaram em Cristo Jesus, fazendo com que esta comunidade pudesse caminhar debaixo de uma mordaça cultural, onde só se tem uma cultura correta, que seria a cultura dos judeus, e debaixo de uma instabilidade emocional, visto que eles caminhariam sempre na insegurança. Será que nós acertamos? Será que deu tudo certo? Na verdade, meus irmãos, quando Deus aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é um sacrifício realizado de uma vez por todas, para que nós tenhamos graça e paz. Deus, em Cristo, nos recebeu para uma nova vida. Mesmo que nós venhamos a cometer erros, venhamos a tropeçarmos aqui e acolá em nossa caminhada, Ele não vai pedir de nós contas, visto que Ele já pediu do Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar. O povo da Galácia sofria com essa perversão. Homens que estavam perturbando ao povo da Galácia, pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo. E quais são os efeitos de um Evangelho pervertido? Os efeitos é você anular a cruz de Cristo. É você simplesmente dizer que não há necessidade de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Porque se pela minha própria virtude eu posso alcançar a salvação, por que cargas d'água Deus enviaria seu Filho ao mundo? Para ser apenas um exemplo para mim? Não.
Jesus morreu na cruz do Calvário não para ser um exemplo para mim e para você. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, porque nós éramos incapazes de promover a nossa própria salvação. É por esse motivo que Paulo assegura aos cristãos da Galácia: quem perverte o Evangelho é uma pessoa maldita e vive sob maldição. Olha o que diz Gálatas 1:9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, ou seja, maldito. Diante daquilo que já foi exposto até agora, meus irmãos, eu faço aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Como nós hoje, igreja, podemos estar aqui correndo o risco de perverter o evangelho? Como é que nós podemos tropeçar na caminhada cristã? Primeiro, meus irmãos, quando a gente faz uma má administração da palavra, ou seja, quando aquilo que leio, aquilo que ouço, ele está me desviando do princípio, da essência do Evangelho. Uma má administração, ou seja, uma má compreensão das Sagradas Escrituras, consequentemente, fará com que proclamemos uma mensagem de caráter equivocado. E os resultados, sem dúvida alguma, serão resultados extremamente duvidosos. Timothy Keller, em seu comentário da carta aos Gálatas, ele aponta para nós 3 problemas decorrentes de uma igreja que perverte o Evangelho. O primeiro deles é o problema quando dá ênfase no desempenho da fé. Meus irmãos, a fé é um instrumento de Deus para nos conduzir a Cristo. Fé por fé não salva ninguém. A fé, ela é importante quando o objeto da fé é Jesus Cristo. Por esse motivo que o próprio Jesus disse que a questão não é o tamanho da fé, mas sim o objeto da fé. Porque a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se o objeto da fé está bem fundamentado em Jesus Cristo, ele é capaz de fazer proezas. Paulo aqui vai assegurar às igrejas da Galácia da importância da fé ser posta em Cristo. E nada mais do que isso. Quando eu e você colocamos o desempenho da fé como um elemento fundamental para a minha salvação em Cristo, faz com que eu ande, que eu caminhe meio que inseguro. Porque, e quando acontece aqueles dias em que o desempenho da minha fé é pífio, será que eu vou perder a minha salvação? Isso não é evangelho, porque o evangelho é o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Se ele pagou pelos meus pecados, por que eu tenho que pagar também? Eu não tenho que pagar nada a Deus. Jesus Cristo já fechou a conta ali na cruz. O que eu agora preciso é viver uma vida de fé, não como um sistema para a salvação, mas uma vida de fé como uma expressão de adoração, de gratidão a Deus. Analisando como que a igreja hoje pode perverter a fé, nós vimos anteriormente que é quando a fé ela assume um papel de protagonismo, quando na verdade o protagonismo está naquele que é o objeto da nossa fé. Aqui nós vemos sobre quando a ênfase está no amor em detrimento da fé. Quando na verdade nós achamos que todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser uma boa pessoa, que faz as coisas boas, legais, que ajuda as pessoas nas suas dificuldades. É aquele famoso entendimento que se fulano não for para o céu, ninguém vai.
Mas, meus irmãos, isso é um falso evangelho. O evangelho não é uma exclusividade de gente, entre aspas, ditas boas. O evangelho é para salvar as pessoas a quem Deus quer bem. E essas pessoas podem ser os piores pecadores. Essas pessoas podem ser aquele tipo de gente que você não gostaria que entrasse na sua casa. Mas é esse tipo de gente que justamente o Senhor está chamando para fazer parte do seu povo. E aí você vai ter que aprender a sentar-se ao lado desse tipo de gente, porque eles serão seus irmãos em Cristo. A relação que você vai ter com eles será uma relação muito mais estreita do que com aqueles que são, entre aspas, gente boa. E o mais famoso, conhecido modo de perverter o evangelho é com o abuso espiritual. É com aquele comportamento de muitas igrejas que tentam dominar a sua membresia. O evangelho é frontalmente atingido e pervertido por toda a comunidade que imprime um ambiente de dominação. Para tudo que o membro da igreja tiver que fazer, ele tem que pedir a permissão à sua liderança. Se ele vai casar, ele vai perguntar para o seu líder se a pessoa com quem ele vai casar está de acordo, se ele está na bênção ou não. Essa forma de dominação, de perversão do evangelho é a mais escancarada. É aquela que a gente de cara bate os olhos e fala, isso aí não é evangelho. Mas, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com as outras duas. Segundo Timothy Keller, as outras duas, aquela que a fé, da performance, do desempenho da fé e da questão da bondade em detrimento da fé, essas duas formas de perversão do evangelho são mais veladas, são sutis. E vira e mexe, temos que fazer um reordenamento de nossos corações, um realinhamento de nossos pensamentos para que não caiamos nessas ciladas que são perversões do evangelho. Perversões estas que fazem com que caminhemos sob maldição, uma instabilidade emocional muito grande, que afeta até mesmo a minha saúde mental, uma dificuldade de ter que me amoldar a uma determinada cultura, porque se eu não for conforme aquela cultura, eu não sou crente. E aí a partir disso cria-se as divisões dentro da igreja. O grupo de fulano, o grupo de ciclano, o grupo de beltrano. E Paulo aqui, na sua carta aos Gálatas, ele vai trabalhar sobre a importância da defesa do evangelho, da justificação pela fé e somente pela fé em Cristo, porque é a partir dessa premissa do evangelho que a igreja caminhará em unidade, mesmo tendo a sua diversidade cultural e étnica. Diante daquilo que foi exposto até agora, talvez você então possa perguntar, pastor, então como é que eu posso averiguar se o evangelho que eu pratico é de fato verdadeiro? Bom, meu irmão, você tem que buscar na palavra de Deus. Você tem que conferir a palavra. Olha o que Paulo diz aos Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. É preciso que você tenha a convicção de que a sua salvação não é fruto do seu desempenho pessoal. Não é decorrente de você ser uma pessoa civilizada, uma pessoa boa, que ajuda os pobres, mas sim a razão da sua salvação é Jesus Cristo.
e este crucificado. É a bênção de Deus, é o presente do Senhor, é a graça, algo que você não merecia, mas Deus te confiou em Cristo Jesus. E isso te deixa muito constrangido, mas também muito grato a Deus. De tal modo que você não mede esforços para viver a sua vida para Cristo, porque Cristo vive em você. Paulo, de modo a defender o Evangelho conforme pregara aos cristãos do sul da Galácia, ele lança a mão agora de apresentar a sua autobiografia. A partir do capítulo 1, versículo 10 da carta aos Gálatas, até o capítulo 2, versículo 21. Qual era o objetivo de Paulo ao apresentar a sua autobiografia? Primeiramente, meus irmãos, era estabelecer a sua autoridade apostólica, porque esta autoridade estava sendo questionada por esses falsos irmãos judeus. E também para ilustrar alguns aspectos peculiares da graça de Deus. Quem foi Paulo antes de Cristo? Os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, quando ele ainda era chamado Saulo, em Atos dos Apóstolos, judeu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, que consentiu com a morte de Estevão, homem que perseguiu a igreja do Senhor Jesus. Seguia para Damasco para ali prender alguns cristãos, alguns seguidores do caminho, na época ainda não eram chamados de cristãos, quando ele teve o seu encontro com Jesus Cristo. Paulo, ele diz aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, quem era o Paulo antes de Cristo. E não era ninguém gente boa, era um homem muito mau, terrível. Olha o que diz. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. A partir dessa palavra, Paulo aqui vai apontar sobre algumas particularidades do Evangelho. Não é para gente boa. O pior dos pecadores, Paulo vai dizer isso para Timóteo, o principal dos pecadores. Deus foi lá em Cristo e salvou. O Evangelho, meus irmãos, não é exclusivo. O Evangelho é inclusivo. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Deus chama gente de todas as regiões do planeta, pobre, rico, gente educada, gente mal educada. Não importa a sua condição social, não importa a sua cultura, mas se Deus quer, segundo a sua vontade, a salvação desta vida, Deus vai abrir o seu coração para que ela aceite a mensagem do Evangelho, assim como fez com Paulo no caminho de Damasco. Até porque o que Deus fez com Paulo no caminho de Damasco já estava previsto por Deus desde a eternidade. Antes mesmo de Paulo nascer, Deus já o havia separado para ser um dos seus pregadores, um dos seus mensageiros da palavra, para pregar a respeito da mensagem do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos crentes da Galácia. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Não foi mérito, não foi desempenho, foi graça. Isso é constrangedor, mas é também algo que recebemos como boa notícia. Não é o meu desempenho que me faz ser recebido por Deus, mas sim sua graça. Deus revelou Cristo a mim, assim como um dia revelou Cristo a Paulo e fez dele um grande apóstolo. Deus tinha um chamado para o seu servo Paulo, e o chamado era pregar a mensagem de Deus aos gentios. Diante do propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo, que era pregar
a mensagem do Evangelho aos gentios, o que fundamentava a vida de Paulo? Ele deixa isso claro em Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo aqui vai apresentar um princípio muito importante da vida cristã. A vida cristã é agradar a Deus. E só agradamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Não há como agradar a homens e agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso ser servo de Cristo. Eu preciso ser liberto do poder perverso deste mundo. E Paulo aqui foi um dia liberto desse poder perverso para seguir a sua vida, não mais pela instabilidade emocional e cultural de ter que agradar as pessoas, mas tão somente agradar ao seu Deus por meio do seu serviço a Cristo. O apóstolo Paulo foi livre por Cristo para o serviço de Cristo. Se antes de conhecer Cristo, Paulo admirava os grandes mestres do judaísmo, foi criado aos pés de Gamaliel, ele agora passa a admirar tão somente a Jesus Cristo, de tal modo que o objetivo da sua vida é agradar a Jesus. Essa liberdade para a qual Cristo nos chama, nos livra da culpa e condenação, nos livra do poder do pecado, mas também de uma vida que necessita sempre de receber o aplauso dos homens. Sabe qual é um problema que nós podemos acabar caindo e pervertendo assim o Evangelho? É quando trabalhamos para Cristo, mas preocupado demasiadamente com o que as pessoas vão achar do nosso trabalho ofertado a Cristo. É quando realizamos nossos cultos e ficamos inquietos, apreensivos para saber se as pessoas gostaram ou não do nosso culto. Quando na verdade o culto é uma homenagem que prestamos a Deus. A Ele deve ser a glória. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Paulo aqui vai apresentar esses princípios através da sua autobiografia para que os crentes da Galácia pudessem manter-se firmes na mensagem bíblica do Evangelho de Jesus Cristo e não serem desviados por um descaminho que é um não-evangelho. A perversão do Evangelho trazia um sério risco à unidade da igreja no sul da Galácia. É por esse motivo que Paulo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, conta do episódio em que ele segue viagem para Jerusalém, tendo a companhia de seu amigo Barnabé e de Tito, grego, que se convertera a Jesus Cristo. A unidade da igreja, ela estava ameaçada. E a ameaça era decorrente, conforme disse, desses falsos irmãos que queriam apresentar algo mais além da fé em Cristo como um sistema para a salvação dos não-judeus. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 5. A esse não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Qual era o receio de Paulo ao seguir para Jerusalém, tendo a companhia de Barnabé e Tito? Veja o que ele diz em Gálatas 2, verso 2. Fui em obediência a uma revelação.
E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Paulo aqui estava com medo de que todo o seu trabalho missionário realizado entre o público não judeu pudesse fracassar diante da infiltração desses falsos irmãos nacionalistas, judeus nacionalistas, que queriam impor a cultura judaica em detrimento da diversidade cultural do mundo antigo. Quando, na verdade, o Evangelho ele é para todas as culturas, de modo que cada cultura vai se submeter à essência do Evangelho. Não existe uma cultura preponderante, existem princípios do reino que servem para restaurar a diversidade cultural deste planeta. Então, Paulo chega a Jerusalém para conversar com a liderança da igreja em Jerusalém, para conversar com Pedro, para conversar com Tiago, a respeito desses falsos irmãos que estavam pervertendo o evangelho, criando dificuldades nas igrejas do sul da Galácia. Diante do propósito de Paulo ao chegar ali em Jerusalém para conversar com a liderança da igreja, para conversar com os apóstolos, conversar ali com Pedro, com o presbítero Tiago, irmão de Jesus, a resposta que ele teve dos apóstolos em Jerusalém foi uma resposta positiva. Eles consentiram com o que Paulo estava fazendo, eles concordaram com o ministério do apóstolo Paulo aos gentios. E isso foi muito importante para fazer com que os falsos irmãos perdessem força, ali de influência nas igrejas do sul da Galácia, à medida que os apóstolos estavam estendendo a sua mão para Paulo e seus companheiros. Isso ficou evidenciado no capítulo 2, versículo 3 da carta aos Gálatas, quando os apóstolos, tendo ali a presença de Tito, um grego, eles em momento algum obrigaram a Tito a se circuncidar. Isso já era uma evidência de que eles entendiam que Tito, apesar de ser de uma etnia distinta, de uma cultura completamente diferente da cultura judaica, ele estava ali e era um irmão em Cristo. Eram diferentes? Sim, mas tinham a mesma essência, a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Meus irmãos, é importante que entendamos qual é a finalidade do Evangelho na vida humana. A finalidade do Evangelho não é promover escravidão, instabilidade emocional, um senso de dominação. A finalidade do Evangelho é promover a liberdade, para que, enfim, consigamos fazer aquilo que é certo, ou seja, aquilo que agrada a Deus. A lei moral, os 10 mandamentos, todos os princípios morais do Antigo Testamento, eles não devem ser abandonados por nós. Eles devem ser vividos por nós, mas não como um sistema que me credencia a salvação, mas sim como uma resposta à salvação que eu alcancei em Cristo Jesus por seu amor, por sua bondade e misericórdia para com a minha vida. Então, seguir a lei moral é uma expressão de gratidão e de adoração a Deus. É para isso que fui salvo, para fazer a vontade de Deus. Há um equívoco, meus irmãos, na vida de muitos crentes que imaginam que o Evangelho é algo que se dá apenas até o momento da minha conversão.
E depois da minha conversão, agora é por minha conta, é minha responsabilidade. Me foi confiado o Evangelho, agora eu tenho que dar o meu jeito, eu tenho que seguir a Jesus Cristo, como se isso dependesse tão somente de mim. O Evangelho é uma boa notícia que me acompanha antes, que já me acompanhava antes da minha conversão, durante a minha conversão e após a minha conversão, até o dia em que me encontrar com Jesus Cristo no novo céu e na nova terra. E enquanto eu vivo a minha vida, eu a vivo pelo Evangelho, tendo como perspectiva de vida o que o Evangelho diz para mim. E o que é uma vida debaixo do Evangelho, submetida à graça de Deus? Paulo nos apresenta 3 aspectos de uma vida debaixo da graça de Deus. O primeiro deles é que essa vida revela Cristo. Gálatas 1,16. Revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Você, que fomos salvos por Cristo, temos o compromisso de revelar Cristo, mas também de buscar conhecer Deus de modo aprofundado. Através da escola bíblica dominical é uma forma, mas é importante que você entenda que essa busca do conhecimento de Deus se dá também na sua vida, no seu a sós com Deus, naquele momento em que você reserva um determinado lugar, em um determinado horário, para você buscar a Deus em leitura da palavra e oração, reflexão, em tudo aquilo que Deus apresenta a você. Paulo tinha essa certeza em seu coração, de tal modo que depois de ter sido a ele revelado Jesus Cristo, com a intenção para que ele o pregasse, Paulo antes seguiu para a região da Arábia e ali buscou conhecer a Deus. Mas por fim, meus irmãos, uma vida debaixo da graça de Deus é uma vida comprometida em revelar Cristo, buscar conhecer a Deus e amar a vida em comunidade. Vivemos dias difíceis, onde estamos aí cumprindo com o isolamento social, distanciamento, nossa comunidade está aí com os seus cultos, encontros presenciais suspensos há mais de 100 dias. E talvez, meus irmãos, isso possa criar uma tentação de achar que eu possa viver sem ter o contato com a comunidade. Ainda mais hoje, tendo acesso à internet, né, e uma diversidade de material, inclusive bíblico, sendo veiculado nas redes sociais, eu posso simplesmente ter contato com os maiores teólogos do Brasil e do mundo. Para que a igreja? Porque a essência do Evangelho é viver em comunidade. Paulo era um grande apóstolo, um homem muito inteligente, mas que sempre viveu na companhia de pessoas. Sua primeira viagem foi na companhia de Barnabé. Na segunda viagem, ele já teve a companhia de Lucas, teve a companhia de Timóteo, Silas. Paulo teve muitas companhias. No final da sua vida, quando ele se sentiu ali sozinho, na prisão de Roma, ele sentiu a falta dos irmãos. Ele não via a hora de Timóteo visitá-lo. A vida em comunidade, ela é muito importante. Não basta ter conhecimento intelectual.
O Evangelho é extremamente prático. Ele é exercitado na família da fé. E detalhe, na diversidade da família da fé. Porque numa igreja você encontra toda sorte de pessoas que são diferentes de você, mas que você está unido a elas, simplesmente porque você vê Cristo nelas e elas veem Cristo em você. Por fim, meus irmãos, nós chegamos ao encerramento de nossa aula de hoje e eu quero aqui apontar para os irmãos, diante daquilo que foi exposto na aula de Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim e esse mesmo Cristo vive em você e estamos crucificados com Ele para viver não mais nós, mas sim Cristo, quais são as marcas para que mantenhamos a unidade da igreja e não venhamos a perverter o Evangelho, se desviar do Evangelho, provocando aí uma cisão dentro de nossas comunidades? Primeiro, é preciso que aceitemos que todos que estão em Cristo são nossos irmãos, independente de sua cultura ou etnia. Se eles têm Jesus, são nossos irmãos e nós com ele nos relacionamos. É importante que reconheçamos a diversidade de chamados. Existem pessoas com chamados específicos para determinados tipos de pessoas e que são diferentes do nosso chamado, e o respeito, o amor, a consideração, o espírito fraternal deve prevalecer. E o compromisso com a assistência dos mais pobres. Foi o que aconteceu ali em Jerusalém, no contato de Paulo com a liderança apostólica em Jerusalém. A liderança apostólica em Jerusalém aceitou a Tito, que era um grego, não querendo que ele se conformasse à cultura judaica, mas respeitou sua cultura e sua etnia. Reconheceu a diversidade de chamados, enquanto que Paulo era chamado aos não-gentios. Enquanto que Paulo era chamado aos gentios, a liderança apostólica tinha o seu ministério voltado para os judeus. E o que convergia a igreja? Cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados. Portanto, qual deve ser o compromisso da igreja no mundo atual? Primeiro, preservar a essência do Evangelho a qualquer preço. Se surgir algum ruído na comunicação de pessoas querendo perverter o Evangelho, elas devem ser sim combatidas. Não podemos de modo algum aqui flertar com o mundo, flertar com o legalismo religioso. Temos que sim defender o Evangelho conforme foi a nós pregado por Paulo e por toda a tradição cristã. O Evangelho puro e simples, de que a salvação é pela fé em Cristo e que ela é fruto do amor de Deus, da graça de Deus. E o fim dela é a glória de Deus. E nós encontramos essa salvação por meio da palavra. A palavra deve ser pregada em tempo e fora de tempo. Ela é a nossa regra de fé e prática. E diante disso, adaptar os meios de comunicação da mensagem do Evangelho. Eu mantenho a essência, mas estou disposto a adaptar os meios de comunicação. Eu não posso viver uma vida engessada. A essência nunca muda, mas os meios de comunicação podem variar conforme o tempo. E jamais me esquecendo da minha responsabilidade social como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo a todos.
Nos vemos na próxima semana.